Nós vamos fazer agora as perguntas que vêm da plateia. A primeira vai para você, Arilda. Gosta tanto de falar? Vamos lá? Qual o impacto político e econômico das eleições municipais de 2016 para o Espírito Santo? De novo, uma questão política. A gente pode falar de números, já é uma eleição que não vai ser eletrônica mais, eleição com cédulas. Eu vou fazer uma interpretação econômica da eleição, que eu me sinto mais à vontade, corro menos risco de ser parcial. É um momento de renovação. Toda eleição é um momento de renovação. Para os municípios, eu vejo como um grande desafio, porque nós vamos passar agora algum tempo, um ciclo de restrição. Isso está no Brasil e está no mundo. Tá? Nós aqui com os nossos problemas agravados mais ou menos. E os municípios têm como desafio enfrentar essa situação, porque os prefeitos nem sempre têm a noção do que é a gestão de um município. Lidar com o município, mas de uma forma, como a palavra é de economia, gerencial. E eles vão ter que aprender isso fazendo. Isso é o caminho para os municípios conseguirem fazer alguma coisa. Porque a legislação que os regula, primeiro, ela engessa muito os seus gastos. Porque como todo o dinheiro vem carimbado, então o prefeito tem que fazer aquele gasto com aquilo ali. Se ele não tiver essa capacidade de gestão, ele não vai conseguir fazer isso estrategicamente. Então, eu vejo com preocupação, porque é um grande desafio, para que os dirigentes dos municípios encarem a gestão pública com o profissionalismo que ela vai requerer. Mais profissionalismo e menos política. Porque ele vai estar lidando com recursos. Eu vejo isso como um desafio. É um desafio de dois pontos de vista, porque a população também não sabe qual que é a função de um prefeito, ou quais que são os poderes, né? Câmara, Executivo, então é realmente um desafio para o município. Na verdade, até porque o município é o único que existe, né, de todos os estados, né? A federação não existe enquanto uma célula, um ser, eu, você, a gente está no município, é ali que tudo estoura ou que tudo melhora, né? Eles vão ter menos recursos, porque eles têm aquelas verbas que são de transferências, que dependem da arrecadação. Então, os municípios também vão ter que cortar ou ajustar as suas despesas. Né? Aí entra o desafio. Porque a primeira coisa, não dá para cortar mais. Dá. Dá. É porque o calo ainda não apertou. Dá. Nós cortamos. E vai ter que cortar para que ele seja capaz de oferecer o serviço que lhe cabe, com os recursos que ele tem. Porque é assim que é a vida. Ou pelo menos essa vida que a gente conhece. Se nós pudéssemos... Essa aqui, só me põe essa placa vermelha aqui. Se a gente pudesse chegar assim para o nosso chefe, esse mês, eu falo isso até dentro de sala de aula. Esse mês, 20 tá bom para pagar minhas contas. Aí no outro mês chega para esse mês vai ser 22.500, porque senão não fecha minhas contas. No outro mês, eu melhorei, agora 17.700. Você pode fazer isso? Não. Você não tem um salário fixo por mês? Você não tem que botar seu orçamento lá? Por que o Estado não pode fazer isso? Por que ele também não pode acomodar? Nós não sabemos eleger as prioridades a partir das nossas rendas? Se eu tenho pouco, o que eu preciso gastar? Eu elenco a prioridade. Por que o Estado brasileiro não aprende a fazer isso, hein? Eu vou gastar com o quê? O que é prioritário? O
que é prioritário para o Estado? O que beneficiar a coletividade. Porque o Estado não pertence a ninguém, ele pertence a todos. Não é um grupo A, B, C. Não é aquele que apoia, toma cafezinho, não. Ele tem que agir com a coletividade. Falou? É isso. Segunda pergunta vai para o Jorge. Eu não estou colocando os nomes porque elas não estão identificadas, então não é nenhum deslize, não, tá? Jorge, foi falado sobre educação. Como as grandes empresas podem atuar para buscar esse novo modelo de educação, de capacitação profissional? Eu dei o exemplo do que nós fizemos aí há 23 anos atrás com um projeto junto com o SESI da nossa escola, onde nós trouxemos a escola para dentro da empresa e fizemos aí quase 10 anos uma elevação do nível de escolaridade da nossa população e também das famílias, como eu falei, as esposas também e os maridos que não trabalhavam lá caminharam nessa direção. E a gente tem debatido nas escolas, a gente tem, como eu falei, ido a palestras em escolas públicas e a receptividade que a gente vê esse é um serviço público que a gente vê uma opção de oportunidade funcionando. Você tem as várias importantes exceções, né? Então, eu acho que as organizações, de uma maneira geral, elas têm que apoiar, desde que seja para o entendimento de que essas pessoas vão, de fato, fazer parte de uma transformação daquele ambiente que elas se situam, né? Acreditar que elas podem, de fato, fazer a diferença. A gente tem programas de menor aprendiz dentro da empresa, que a gente traz crianças aí abaixo de 18 anos, que passam uma temporada na nossa organização, aprendendo, saindo, tendo a oportunidade de estudar. Tem um programa de estagiários que a gente coloca, não com o objetivo só deles cumprirem a obrigação da escola para fazer a complementação de obter o diploma lá no final, mas que eles tenham oportunidade de estar vivendo dentro da empresa e poderem ser oportunidades reais, não só para a nossa organização, mas para o mercado de trabalho. Ou seja, é o foco do crescimento das pessoas para entender a importância de como elas podem, de fato, contribuir para elas mesmas e para a sociedade. Acho que é nessa linha que a gente vem trabalhando. Okay. Secretário Regis, o que o Espírito Santo está fazendo para modificar o rumo e vencer esse período de crise? A palavra é justamente essa, modificar o rumo. O Espírito Santo estava num rumo insustentável. Eu citei aqui o exemplo do déficit fiscal acumulado em 2013, 2014. O Estado estava gastando muito mais do que arrecadava. E como a professora Arilda colocou isso aí, governo não é diferente da nossa casa, né? Nós só podemos gastar aquilo que a gente arrecada, né? As nossas receitas tributárias de transferência, etc. E estava no rumo errado. Né? E depois, é preciso ter prioridade, é preciso ter foco. Quais são as prioridades que foram eleitas, né, pelo governo no planejamento estratégico? Primeiro, uma nova relação com o meio ambiente e com os recursos hídricos, né? Nós precisamos cuidar para a nossa geração e para as futuras gerações desse bem tão precioso que é a água e os recursos naturais. Né? E depois, ter avanços sociais importantes em educação, saúde e em segurança pública. Né? Vou citar rapidamente alguns exemplos aqui. Na educação, o governo está implantando o projeto Escola Viva, que estabelece um regime de educação integrada, né, como o meu colega secretário Haroldo gosta de dizer, não é só uma educação integral, mas uma educação integrada, levando uma educação de qualidade. Hoje a gente está com uma unidade funcionando já lá em São Pedro e nesse ano agora, no próximo ano, de 3 a 5 novas unidades. Na área de segurança pública, mas também de atenção social, o projeto de ocupação social, em 24 bairros, que são aqueles onde moram, sobretudo, os jovens mais vulneráveis, prestando uma atenção especial com foco
nesses jovens que estão mais vulneráveis, né, estão grande parte fora da escola, expostos à situação de risco, sem acesso adequado à saúde, etc. Né? Na área de saúde, fortalecendo a regionalização da saúde e implantando novas unidades. Vou citar aqui, por exemplo, o Hospital Geral de Cariacica, que estamos desenvolvendo o projeto já e vamos iniciar a implantação ano que vem. Então, o projeto trabalha com esse foco, com prioridade claramente definida em planejamento estratégico, trabalhando com as contas ajustadas para produzir resultados que sejam importantes para a população. E, dessa forma, acreditamos, atravessando esse período aí de forma organizada, esse período difícil que estamos todos vivendo, quando o país voltar a crescer, o Espírito Santo tem uma condição diferenciada em relação aos demais estados da federação. Muito obrigada. E a nossa última pergunta vai para o professor Arlindo. A corrupção é um problema no país. O que você espera com relação a ela? Ela vai atingir um patamar, entre aspas, aceitável? Vai acabar ou continua na mesma? É uma pergunta de Tiago Dutra. Olha, Tiago, eu acho que tem uma boa coisa aí, né? Prender corruptores e corruptos. E tem muito mais corruptor para ser preso e tem muito mais corrupto para ser preso. Todos nós sabemos disso. Agora, isso não é uma questão econômica, essa é uma questão política. Esta é uma questão política, nós realmente entendermos qual é o efeito da corrupção. Porque os escândalos existem em todos os lugares, só que aqui os escândalos ganham proporções muito maiores e, lamentavelmente, os resultados dessas coisas, às vezes, quando saem do holofote do noticiário, acabam não resultando em muita coisa. Agora, que é uma questão que nós temos que olhar uma vez mais para nós mesmos, como é que fica aquela tentativa de não pagar o imposto e conseguir que o fiscal diminua um pouquinho aquela multa, ou o policial. Então, eu acho que essa é uma questão fundamental. Por outro lado, é também corrupção, não é? Quando eu faço despesas que não são de acordo com o interesse coletivo. Quando eu não penso o desenvolvimento a partir da perspectiva ampliada. Não é? E só para pegar um gancho, eu acho que nós, no Espírito Santo, precisamos, sim, pensar num outro modelo de desenvolvimento. Esse que está aí está falido, porque ele não tem futuro, ele não é portador de futuro. Nós falamos de recursos hídricos, nós temos que, pelo menos, tentar evitar que no nosso oceano nós façamos a mesma coisa que nós fizemos no nosso território, na parte continental. Tá? E isso implica em ação governamental, sim, pelo menos enquanto aglutinador de forças, as mais diversas possíveis, que pode e deve ser da grande empresa, que pode e deve ser voltado também para a pequena e a média empresa, que está aí brilhando. Então, a questão da corrupção, Tiago, eu, lamentavelmente, continuo achando que ela só tem aumentado, tem tido muito pouco. É um problema endêmico no Brasil, é um problema endêmico, não é de agora, agora está atingindo proporções porque eles estão cada vez mais especializados, né? Cada vez gerando maior capacidade para isso. Parece até que tem uma escola de corrupção, e tem uma escola de corrupção, né? E tem uma escola de corrupção, que é, acima de tudo, a escola alimentada pela impunidade. Então, eu tenho muita esperança, uma vez mais, com relação à corrupção no Brasil, quando ela começa a colocar corruptores também. Eu não conheço um corrupto, que não seja patrocinado por um corruptor. Exatamente. Se isso é verdadeiro, então temos que começar a botar corruptor na cadeia, igualzinho a corrupto. Não é para deixar o corrupto lá de fora, não. Não é inocente, não. Mas não tem anjinho nessa história.